No meu projeto, eu utilizei células dos pacientes XP, que têm uma deficiência genética em reparo de DNA, e utilizei o processo chamado transformação celular para inserir nessas células 2 genes do vírus do HPV, que é o principal responsável por causar o câncer de colo de útero. O meu objetivo agora é utilizar esse procedimento para potencializar o tratamento dos tumores de colo de útero, que é o segundo tumor que mais mata as mulheres no mundo hoje em dia. Modificando o gene XP e a proteína P53 nas células tumorais, será possível sensibilizar essas células frente ao tratamento com o quimioterápico, possibilitando uma maior qualidade de vida e uma maior resposta ao tratamento do tumor. Nessa primeira imagem, a gente pode ver as consequências da luz ultravioleta na molécula de DNA. Quando essa luz causa alterações na molécula de DNA, existe o que é chamado sistema de reparo, que nos seres humanos normais, em vários organismos vivos, são capazes de tirar essas alterações da luz ultravioleta. E na segunda parte, a parte inferior da imagem, a gente percebe o que acontece nos pacientes da doença XP. Eles não têm o reparo e por isso a célula morre, origina câncer de pele, envelhecimento precoce, neurodegeneração e outros sintomas. Esse infográfico fornece as informações dos principais agentes na parte superior que entram em contato com a molécula de DNA e causam mutações e alterações. E na parte inferior, a gente vê as principais consequências dessas interações na molécula de DNA, que seria a morte celular, mutações, aberrações e o câncer. E a importância do sistema de reparo para corrigir esses danos e evitar tanto o câncer como essas mutações e a morte da célula. Esse gráfico são os resultados que eu obtive com os meus experimentos utilizando 4 doses de luz ultravioleta. A primeira linha é a linhagem de células de uma pessoa normal, não afetada pela doença, após a inserção dos genes virais. Conforme se aumenta a quantidade de luz ultravioleta, as células não apresentam uma morte tão grande, a curva permanece quase estável. A segunda curva seriam as células dos pacientes XP. Você percebe que eles já morrem, pelo menos 30% das células morrem após a irradiação com a luz ultravioleta, que é uma característica da doença. E a terceira curva seria a morte das células que têm a doença XP, mais os genes dos vírus. Elas morrem pelo menos 70%, conforme aumenta-se a quantidade de luz ultravioleta. Isso representa que quando a célula tem alteração no gene XP e a inserção dos genes do HPV, ela tem muito mais sensibilidade à luz ultravioleta e a qualquer agente quimioterápico que interaja com a molécula de DNA. A importância do sistema de reparo consiste em que quando recebemos danos na molécula de DNA, esse é o sistema que vai lá e vai corrigir essas alterações. Ele vai retirar essas alterações, evitar mutações permanentes na molécula de DNA. Esse processo de reparar a molécula automaticamente evita doenças como câncer ou envelhecimento precoce e a sensibilidade a alguns agentes. Os pacientes da síndrome XP têm deficiência em alguma parte desse sistema de reparo e daí as células ficam indefesas, elas simplesmente morrem, elas não têm como tirar aqueles danos e consertar o DNA. A principal conclusão é de que quando a célula tem deficiência no reparo de DNA, em alguma parte do reparo, e ainda por cima, quando ela tem a inserção dos genes de HPV, ela se torna mais sensível à luz ultravioleta e mais sensível, teoricamente, aos agentes utilizados no tratamento do câncer. Então, essas duas alterações do reparo, que é o XP, e dos genes do HPV, possibilitam usar e potencializar o tratamento do câncer com os quimioterápicos.